Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui então de volta. Hoje é o nosso terceiro encontro, terceira aula sobre esse curso, Direito, Valor da Vida e Sociedade de Riscos. Lembrando que vamos ter um intervalozinho na próxima semana, não teremos aula na próxima semana e voltamos em 2 semanas, no dia 13 de maio. Muito bem, eu vou aqui então acionar os slides para a gente já começar, né? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem, vamos então aqui já iniciar nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos, o interesse com esse tema, que não é um tema muito comum, muito corriqueiro, né? Quem esteve aqui nas 2 primeiras aulas percebeu isso. Algumas coisinhas novas estamos vendo. Que na aula anterior, nós terminamos fazendo um embate entre o método da proporcionalidade do Alexis, muito usado pelos tribunais brasileiros, notadamente o STF, para tentar resolver conflitos de direitos fundamentais, e eu contrapus isso à análise de custo-benefício, mais pragmática, mais objetiva, que é uma demanda de reformas recentes feitas na nossa legislação brasileira, né? Nós já vimos isso. E falamos, então, na aula anterior sobre eficiência, um critério fundamental adotado pela análise de custo-benefício. Vimos alguns gráficos. Quem perdeu a aula, segundo o professor Alfredo, já está lá no YouTube. Falamos, então, de eficiência de Pareto e eficiência de uma potencial melhora de Pareto. Então, recordando com vocês, esse critério de eficiência ele começou a ser aplicado pelos tribunais americanos na primeira metade do século XX, né? Em resposta aí ao período de industrialização do século XIX, primeira metade do século XX. Essa sociedade de riscos que se apresentava, como você vai balancear ali, o atribuir culpa a empresas na geração de riscos, essa análise que foca eficiência, que demanda se balancear custos e benefícios, começou a ser feita pelos tribunais americanos na primeira metade do século XX. E o Ronald Reagan já viu sobre isso na década de 80, já emitiu um ato, uma orientação normativa para que suas agências governamentais fizessem cálculos de custo-benefício para checar a viabilidade de políticas públicas. E hoje temos um mundo, no Brasil principalmente, o ativismo judicial ele é bem intenso, né? Isso, numa análise sociológica, tem muito a ver com fraqueza de outros poderes, vácuo de poder, mas isso não vem ao caso agora. Mas como essas demandas acabam chegando no judiciário, políticas públicas, e hoje nós vemos muito isso com a pandemia, medidas de lockdown, restrição, isolamento social, muitas medidas chegando ao judiciário. É fundamental o judiciário brasileiro hoje se colocar a par dessa discussão, essa análise de custo-benefício que hoje está na legislação, mas ainda não pegou, está lá, não pegou, nós vimos isso. E conscientizar, precisamos criar uma cultura para isso. Vimos a fragilidade do método da proporcionalidade que é usado. E a provocação que eu fiz aqui na última aula foi substituí-lo, por que não análise de custo-benefício, né? Então, aqui, entrando aqui já nesses slides, nós vimos, então, que a análise de custo-benefício ela deriva dos princípios de eficiência. Essa é a preocupação básica de uma análise de custo-benefício. Nós vimos que o critério adotado hoje é o critério de Kaldor-Hicks, ou potencial melhora de Pareto. O que é isso? Um ato qualquer, uma política pública qualquer, uma decisão judicial, uma decisão de um agente público qualquer,
ela passa no teste de eficiência se ela produzir mais benefícios que custos, de tal monta que quem sai perdendo possa ser, teoricamente, potencialmente compensado. E ainda restar um excedente para quem melhorou de posição. Então, novamente, com qualquer política pública, qualquer decisão judicial, qualquer legislação que é publicada, sempre tem um grupo que vai melhorar de posição e um grupo que vai perder, né? Vai piorar de posição. Então, a ideia é que quem ganhe tal monta que possa potencialmente compensar quem perde. Esse é o critério de potencial melhora de Pareto, ou Kaldor-Hicks, como prefiram, e é o que os economistas geralmente chamam de maximização de riqueza total, né? Então, esse é o critério básico para uma análise de custo-benefício, né? Isso significa o quê? Alguém já me fez essa pergunta na aula para trás, a filosofia por trás disso é a filosofia utilitarista. O critério moral do utilitarismo está bem embutido nessa lógica, né, que é maximizar bem-estar social, gerar felicidade para o maior número, ganho de utilidade, ganho de bem-estar social para o maior número da sociedade, vista de forma agregada, né? Então é um critério que ele se preocupa em que aumentar a riqueza social, ou seja, se gera mais benefício do que custos, nós evitamos o que? Desperdício de recursos. Desperdícios são evitados. Se nós evitamos desperdício, a sociedade ela enriquece. Aumenta o bolo, é do interesse de todo mundo, aumentar o bolo, e um bolo maior ele pode ser melhor distribuído, né? É um critério que não se preocupa com questões distributivas, isso é importante, mas o sistema ele compensa através do seu sistema tributário, sendo mais progressivo e através de programas de transferência de renda, como temos no Brasil, né? O Bolsa Família, o BPC, etc. Né? Então, não deve ser da preocupação de um juiz, né? Questões distributivas não devem ser da preocupação de um juiz, do judiciário. Né? Enfim, então o critério moral por trás dessa análise de custo-benefício, se a gente for buscar por justiça, né? Um critério do justo, um critério de justiça é maximizar bem-estar social. Né? O Posner, Richard Posner, um juiz conhecido da escola de Chicago, que propôs que trabalha muito com a fórmula de renda, um grande divulgador disso, ele contrapõe um modelo de justiça a outros modelos de justiça disponíveis aí no pensamento do direito, né? Vocês conhecem John Rawls, Robert Nozick, o Amartya Sen. John Rawls criou uma teoria de justiça em que o seu critério básico de justiça do justo, né, é a equidade. O Nozick, o critério de justiça dele é a liberdade. O Amartya Sen é a capacidade de exercer direitos. O critério de justiça, por Posner, ele propõe o critério de justiça dele é o quê? Eficiência, que é maximização de riqueza. É o critério. Então, temos vários modelos de justiça disponíveis no pensamento do direito, e essa análise de custo-benefício ela encontra guarida nesse modelo de justiça do Posner, que vê um critério moral defensável que é a eficiência, né? Ou seja, quem pode ser contra um critério desse, né? Então, o justo, a norma justa, o ato justo é aquele que maximiza a riqueza social. Ponto. Né? O que é diferente desses outros pensadores que eu anotei aqui, Rawls, Nozick, Sen, Habermas, etc., né, que propõem outros critérios de justiça. Muito bem. E o que é que está por trás disso? O Teorema de Coase. O Teorema de Coase é muito importante para esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui. Pensem vocês, no meio rural, temos duas fazendas vizinhas. Uma optou por criar gado e a outra fazer plantação de vegetais tal, para vender no mercado. Uma é carne e outra é vegetais. Claro que
sempre um gado escapa, né? E vai prejudicar a plantação do outro lado, vai pisar, né? Vai matar algumas, né? algumas plantações, etc. Enfim, então muitas vezes vamos ter um conflito aí. Carne ou vegetal? Se isso se transforma num litígio judicial, né? Um processo ou outro, olha, seu gato está atravessando aqui a cerca, está prejudicando minha plantação, isso se transforma num litígio judicial. A grande pergunta é, que o juiz teria que se fazer, qual dessas atividades produz mais? A sociedade ganha selecionando que tipo de produto? A carne ou o vegetal? É possível compor? Essa é a grande pergunta básica, né? Onde está se produzindo maior valor e onde se deve sacrificar valor? Por exemplo, se uma empresa, uma fábrica para produzir, precisa poluir um rio, e o efeito dessa poluição é que ela mata os peixes, temos um problema, né? Se temos ali pescadores que vivem dessa economia, vivem do peixe, isso se transforma num litígio judicial. Uma das perguntas que o juiz tem que se fazer é: onde está o maior valor? No produto da fábrica, que aquela poluição torna possível, ou no que é gerado ali pelo aquele mercado ali de peixes? Ou seja, são perguntas importantes para definir um limite de poluição, para definir um valor de indenização, porque se o produto da fábrica é maior, o benefício que ela gera para a sociedade é maior do que o benefício daquele mercado envolvendo ali os peixes, aquela demanda e oferta de peixes, ali, se o que a fábrica oferece é maior, se o juiz manda fechar a fábrica, manda parar a produção ou impõe uma multa ambiental muito pesada, o que está fazendo? Empobrecer na sociedade. Empobrecer na sociedade. Não passa numa análise de custo-benefício, né? Então, para definir valor de indenização, definir o quanto aquela empresa ela deve se limitar ali, o máximo de poluição que ela pode causar, esses debates sobre clima, né? Sobre o máximo, a porcentagem máxima que os países podem poluir, essa coisa de você comprar direitos de poluição no mercado, tudo isso são discussões hoje, né, bem presentes, tem tudo a ver isso com a análise de custo-benefício. Então, a forma como um governo decide, como o judiciário decide, ele pode empobrecer ou enriquecer a sociedade, né? E isso é fundamental, né? É fundamental para o critério de eficiência. Então, essa provocação que a análise de custo-benefício traz, essas novas preocupações, essas novas demandas, o que escapa quando trabalhamos apenas com valores jurídicos abstratos, método da proporcionalidade, então isso foge, escapa, né? Então, o que o Posner, em resumo, está convidando, o Posner e o Ronald Coase convidam é assim, vamos adotar uma abordagem mais pragmática, algo que possa ser medido, olhar para os fatos, olhar para as consequências, e não para princípios morais, deontologia, né, valores jurídicos abstratos de uma forma geral. Enfim, essa é a grande provocação. E o teorema de Coase, continuando, se você deixar as pessoas livres, elas voluntariamente vão chegar a pontos ótimos nas suas trocas uns com os outros, se os custos de transação forem baixos, né? Então, independentemente da lei, as pessoas tendem ali a produzir eficiência nessas trocas voluntárias, igual aquela caixinha de Edwards que a gente viu na última aula, né? As pessoas tendem a encontrar pontos ótimos desde que custos de transação sejam baixos, né? O custo de transação é tudo aquilo que se coloca no meio da transação entre as pessoas. Pode ser o imposto do Estado, burocracia, papelada, e pode ser coisas como assimetria de informação. Você carece de informação que a outra parte tem, que pode te prejudicar na venda de um carro usado. Às vezes o carro tem um vício ali que você que quer comprar não sabe, né? Externalidades negativas, como poluição,
é um efeito colateral que você provoca em terceiros, né, que a atividade provoca em terceiros. Você gera externalidade como poluição. Isso é uma falha, isso aí é considerado custo de transação. Geralmente, quando esses custos são altos, o Estado tem que entrar para balancear as coisas. Então, o direito é fundamental. Então, numa sociedade de riscos, nós temos externalidades altas e a simetria de informação geralmente é alta, as pessoas têm dificuldade de acessar risco, calcular a probabilidade de risco, etc. Algo que empresas grandes conseguem fazer, o mercado de seguros consegue oferecer, mas as pessoas comuns não conseguem. Então, muitas vezes, o Estado vai ter que entrar para balancear as coisas e o direito é fundamental. O direito penal é fundamental para isso. Como você vai medir multa administrativa, como você vai medir sanções pecuniárias e multas penais, como você vai impor o valor de indenizações civis, responsabilidade civil. Tudo isso é fundamental para você atingir pontos ótimos, gerar eficiência. Então, o direito é fundamental. Então, quando os custos de transação são altos, no caso da sociedade de riscos, eles são altos, quando falamos de risco, geração de risco, provocação de danos, o direito é fundamental e o equilíbrio bom, o equilíbrio eficiente vai depender da lei, da lei. Os agentes não podem ser deixados soltos, livres. O Estado tem que intervir. Esse é basicamente o teorema de Coase, fundamental essa filosofia por trás da análise de custo-benefício. Então vamos entrar aqui mais fundo, feita essa pequena introdução. Como a gente calcula, então, o valor da vida fundamental para essa análise de custo-benefício? Por quê? A análise de custo-benefício ela precisa colocar custo de um lado e benefício do outro, mas a gente tem que ser comparáveis e mensuráveis. Então a gente monetiza tudo. A unidade monetária, vamos colocar tudo em real, em dólar, etc. O custo é tanto, o benefício é tanto. Então, o tanto de vidas salvas por qualquer política, qualquer decisão judicial, o quanto de vidas salvas pode ser quantificado. Através do quê? Do valor estatístico de uma vida. Aí é possível você comparar o que é benefício e o que é custo, comparando os dois, para você fazer o cálculo de custo-benefício. Então, por isso que é fundamental, hoje, nós monetizarmos a vida. Isso é uma tendência internacional. Os Estados Unidos faz isso desde a década de 80. Os países ricos estão fazendo isso cada vez mais, os países mais ricos, europeus, etc. Então, isso está crescendo muito. E dado que nós temos uma pequena revolução jurídica no Brasil nos últimos 3 anos, que favorece esse tipo de análise, nós precisamos também incorporar esse tipo de análise. Esse tipo de metodologia e a importância de termos aí de considerar o valor da vida, monetizar o valor da vida. Muito bem, temos 2 formas básicas de calcular o valor da vida. 2 formas básicas. A Human Capital Approach, que eu estou vendo no slide, também chamada de custo da morte, é aplicada muito pelos tribunais, para indenizar homicídio e lesão corporal culposos, E temos a Willingness to Pay Approach, disposição para pagar, Quando as pessoas realmente informam quanto elas estão dispostas a trocar dinheiro por risco, Vamos falar, então, dessas 2 técnicas aqui. A primeira, por exemplo, muito usada pelos tribunais brasileiros, a ideia por trás dela é maximização de produção, a produção que é perdida na sociedade. Então, o custo da vida está atrelada à renda perdida da pessoa. A renda perdida. Então, a filosofia por trás é a venda, a produção que foi perdida pela sociedade com aquela vida que foi ceifada. Produção perdida, consumo perdido, investimento perdido. Então, esse tipo de abordagem, ela vai botar na conta, basicamente, o que custa o tratamento de uma pessoa dessa que sofre um acidente, sofre lesão ou vem a morrer, e a renda que ela deixou de gerar com a morte dela. Então, os tribunais, vocês
nós vemos as decisões dos tribunais brasileiros, que são bem uniformizadas no STJ sobre esse tipo de indenização. Como que acontece? Se um pai de família, alguém mata um pai de família num acidente de trânsito, por exemplo, você atropela um pai de família. Os tribunais no Brasil têm considerado que daquela renda dele, 2/3 presume-se que ele gaste com a família e 1/3 para uso pessoal. Então, a pessoa que causou aquela morte, ela vai ter que bancar para a viúva e os filhos menores que ficaram 2/3 da renda daquela pessoa morta. Então, vai ser calculado aquela renda, vai ser projetada para frente, inclusive investimentos, descontado a inflação, com essa taxa de desconto, que é temporal, e a expectativa de vida do morto. Né? Vai se usar ali o padrão do IBGE, acho que 75 anos hoje, a expectativa média do brasileiro. Então, ele viveria em tese, né, se alguém não tivesse ceifado a vida dele, ele viveria em tese 75 anos de idade. Então, a pessoa teria que arcar com essa indenização até essa expectativa de vida, né, do morto. Então, vejam aí o que estão trabalhando com renda esperada, participação na força de trabalho, é isso. Isso aí é o Human Capital Approach, né? E expectativa de vida. Né? Expectativa de vida é outro fator. Expectativa de vida, renda projetada, participação na força do trabalho. São as variáveis importantes. A filosofia por trás é a maximização de produção para a sociedade. Isso aí é Human Capital Approach. É assim que os tribunais atribuem valor à vida. Então, o que os tribunais estão fazendo aqui nessas decisões? Atribuindo valor à vida. E esse valor à vida, ele coincide com o quê? Basicamente, renda perdida. Basicamente isso. Fazendo um resumo, né? Se a pessoa está no hospital, quem levou a pessoa para o hospital vai ter que pagar o tratamento médico. Se a pessoa vier a morrer, as indenizações que eu citei. Até filho menor, né? Os tribunais têm, até se é morto, se homicídio de um menor, a pressuposição é que os menores, eles também ajudam os pais, né? Está na Constituição, artigo 229, salvo engano. Os menores, eles ajudam os pais na velhice, na enfermidade, na carência, né? Está na Constituição escrito isso. Ou seja, até se alguém matar um menor, né, vai ter que bancar a mesma lógica, 2/3 da renda. Se não havia renda, presume-se um salário mínimo. Normalmente adota-se como ponto de partida 14 anos, que é o que a Constituição permite, né, para o menor começar a se inserir no mercado de trabalho como aprendiz, dos 14 anos até os 25 anos de idade. Então, o que está acontecendo aqui? Essas indenizações por responsabilidade civil aí, por homicídio e lesão corporal, né, se atribui o valor da vida, está intimamente relacionado à renda perdida, produção perdida. Então, é assim que os nossos tribunais eles atribuem valor à vida, que é uma forma de você monetizar, né? Uma forma de monetizar. Outra abordagem, que é mais usada atualmente, está sendo mais, não pelos tribunais, mas pelas agências governamentais, é essa segunda abordagem, willingness to pay approach, que a gente chama, quando a gente fala de valor estatístico de uma vida, a gente está falando basicamente dessa abordagem, que ela não vai trabalhar com uma vida identificada. Nessas decisões nesse tipo de decisão que eu coloquei para vocês aqui sobre os tribunais, nós estamos trabalhando com vidas identificadas, né? A pessoa morreu, sabe quem é ela? O João, é a Maria, é o Ricardo, a gente sabe quem é a pessoa. Mas a willingness to pay, ela vai trabalhar com vidas estatísticas. Não são pessoas identificadas, são vidas projetadas, né? Então, e as próprias pessoas informam quanto elas estão dispostas a pagar, a trocar dinheiro por risco, o trade-off, a troca entre dinheiro por risco. Então,
Então, é um método atrelado à ideia de utilidade, a função de utilidade das pessoas. Tem a ver com suas preferências individuais, né? Falamos disso na aula anterior, né? Então, por isso, as pessoas vão colocar, vão dizer, informar enquanto elas estão valorizando a vida delas. Então, nessa conta não vai entrar só renda projetada, não vai entrar só renda, nem custo com tratamento hospitalar, médico, etc. Que é o que o primeiro método praticamente calcula, né? É custo com tratamento e renda perdida. É basicamente isso, o Human Capital Approach. Essa daqui inclui isso e mais, porque a pessoa vai dar um valor ao quanto ela está disposta a pagar para reduzir um risco de morte. Então, na cabeça dela, ela vai incluir quanto aquela vida vale para ela. Ela vai fazer uma projeção de utilidade, poxa, ela vai computar o quê? Lazer, tempo com amigos, tempo com família, e consumo, investimento e tudo, né? Então, esse método ele é considerado mais próximo, mais justo, porque os valores tendem a ser maiores e dá incentivos para o mercado e o governo se ajustarem e produzirem com isso, gerarem mais segurança na sociedade e reduzir riscos, né? Vamos ver aqui mais de perto como isso funciona. Como é que isso nasceu? Essa Willingness to Pay Approach, eu botei aqui WTP, é Willingness to Pay, né? Essa segunda abordagem, disposição a pagar, né? Então, o que está por trás disso é quanto os indivíduos estão dispostos a pagar ou aceitar como compensação por uma mudança que implica risco de vida. Uma mudança que implica risco de vida. Então, isso nasceu com o Viscusi, um autor muito conhecido nessa área de risco, o Viscusi, no mercado do trabalho. Ou seja, o quanto os trabalhadores estão negociando para assumirem tarefas mais arriscadas. A gente chama isso de método de preferências reveladas. Por que reveladas? Você analisar exatamente o que as pessoas estão cobrando ou gastando, né? O que de fato acontece. É diferente de você fazer uma pesquisa e perguntar para a pessoa quanto você estaria disposto a pagar por uma redução de risco. Porque fica muito abstrato. Quando a pessoa enfrenta o risco concreto, ela tende a mudar os valores. Então, analisando o mercado de trabalho, o Viscusi começou a calcular essas compensações salariais, quando as pessoas assumem, os trabalhadores assumem funções de maior risco. Então, se assumem funções de maior risco, subentende-se que funções que geram maior risco, o salário tem que ser maior do que funções menos arriscadas. Estamos basicamente falando do mundo do blue collar, né? Trabalhador de blue collar. White collar realmente não há sujeição a risco. Isso alteraria um pouco aqui as estimações. Nós estamos falando do mundo blue collar, né? Os trabalhadores de menor renda. Então, no mercado assim, supondo um mercado competitivo, um mercado que as empresas, para elas investir em segurança é custoso, em tecnologia para diminuir os riscos é custoso. Então, as empresas sai mais barato para elas simplesmente pagar um prêmio salarial para os trabalhadores, para eles assumirem determinado risco. Então, os trabalhadores vão negociar quanto eles são dispostos enquanto estariam dispostos a serem compensados, eles aceitarem como compensação para aceitarem determinada função arriscada, que pode implicar um risco de morte. Então, como é que isso funciona? O Viscusi, quando ele começou a analisar o mercado de trabalho, ele encontrou um VSL, que é o valor estatístico de uma vida, de 3 milhões. Ou seja, os trabalhadores estavam valorando a própria vida deles. Como é que isso é feito? Por exemplo, um grupo de 10 mil trabalhadores, pense num grupo de 10 mil trabalhadores, se existe a certeza de que um deles, com base no histórico, morrerá no trabalho num determinado ano, né? Um deles vai morrer. Haverá uma morte aleatória em um ano, com base no histórico, no grupo de 10 mil trabalhadores, né? Então, o risco de 1
sobre 10 mil. Né? Quanto esse grupo de trabalhadores está disposto a pagar para evitar essa morte aleatória? Ou seja, no caso deles, quanto eles estariam dispostos a aceitar como compensação por esse risco de morte? Então, basicamente o prêmio que eles existiam no mercado era de $300. A negociação média ficava ali em $300. Então, recebiam um prêmio de $300 por assumirem esse risco, carregar esse risco de morte. Por carregar esse risco de morte. Então, 10 mil vezes 300, 3 milhões. Então, esses trabalhadores valoravam a própria vida em 3 milhões. Eles mesmos valoravam a própria vida em 3 milhões. Eles achavam que valia a pena assumir esse risco fatal em troca de $300. Né? Então, é assim que a gente mede o VSL nessa abordagem da WTP, Willingness to Pay. Né? É algo interessante. Imagine vocês, né? Usando esse mesmo exemplo, imagine vocês que estão me ouvindo aí, vocês moram numa cidade que tem 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Vocês sabem, pelo histórico da cidade, que no ano seguinte alguém vai morrer. Haverá uma morte aí aleatória. O governo pergunta para vocês, quanto vocês estão dispostos a pagar para evitar essa morte aleatória? Aí vocês vão dizer o número. Eu estou disposto a pagar 200, estou disposto a pagar 600, estou disposto a pagar 500. Vamos supor que, em média, o valor seja R$500, no agregado, R$500. Então, 500 vezes 10 mil. Vocês, nessa cidade, estão atribuindo o valor à vida, que é de quanto? 5 milhões de reais. Ou seja, é uma referência para o governo local investir em segurança. É uma referência para o tribunal local medir indenização em caso da morte negligente de alguém. Né? Então, é uma referência valorativa. Você pode avaliar a política pública. Se uma política pública nessa cidade que vocês moram, o custo por uma vida salva for mais alto do que 5 milhões, uma política pública que custa mais do que 5 milhões para salvar o valor dela por cada vida salva dessa for superior a 5 milhões, considerando o custo da política de uma forma geral, é muito cara. Né? Você, como cidadão, vai dizer, não, está muito caro, não pode. Não passa numa análise de custo-benefício. Né? O custo está maior do que o benefício. Né? Então, você pode criticar a política pública. Agora, se a política pública tem um valor X em que o custo por vida salva é abaixo de 5 milhões, então ela passa numa análise de custo-benefício. O benefício é maior do que o custo. Né? Então, a população apoia a política. O mesmo podemos dizer, né, política pública, o custo de uma decisão judicial, e etc. As coisas ficam mais transparentes. Né? O cidadão fica com maior poder de crítica, né? E os agentes públicos, os políticos, fica mais difícil para eles desviarem recursos ou justificarem uma política que é cara demais. Né? Indícios de corrupção ficam mais fáceis de serem identificados. Né? Porque você vai ter que justificar. Por que você gastou esse dinheiro nessa política se o valor da vida aqui está muito superior ao VSL? O que justifica? Né? Então você obriga o agente político a se justificar. Obriga o juiz a justificar por que ele atribuiu a indenização naquele valor. Né? Porque ele adotou determinada medida e tal. Então as coisas ficam mais claras. Né? Podemos aplicar o mesmo raciocínio para produtos de empresas. Por exemplo, você entra numa loja, nós, né, falamos isso já, nós indiretamente atribuímos valor à vida. Vamos supor, né, você que gosta de esquiar, você entra numa loja para comprar um capacete de esqui. Esqui é um negócio perigoso, né? Você pode cair, pode bater a cabeça. Você entra numa loja de esqui, vamos supor que um capacete de laveira num capacete que reduz aí o risco fatal, né? Um acidente aí, você bater com a cabeça, reduz o risco fatal em 50 mil. Né?
Se aquilo custa $200, né? Você vai comprar lá nos Estados Unidos, $200, você dividir $200 por 1 sobre 50 mil, você está... Não existe nenhum outro atributo daquele capacete. A única vantagem dele é essa, ele reduz o risco de morte, ele não tem nenhum outro atributo, positivo ou negativo. Você indiretamente atribuindo um valor à vida de 10 milhões. 10 milhões de dólares. Né? Se você está disposto a pagar os $200 por aquele capacete. Indiretamente você atribui um valor à vida. Você acha que vale a pena? Vale a pena. Se você é um consumidor bem informado, sabe disso, então não vale a pena, vou pagar os $200. Então, a mesma coisa desses trabalhadores aqui, que são bem informados dos riscos que eles correm no trabalho, né? E pedem $300 de compensação por assumir risco de morte. Então, é o que as próprias pessoas estão informando. Né? Elas mesmas estão valorando a vida. É por isso que esse método é considerado mais democrático. Né? As próprias pessoas informam suas preferências. O que elas extraem de desutilidade ou de utilidade, né? Dos produtos e serviços, do trabalho, etc. É por isso que esse método ele é mais recomendado pelos economistas, porque eles seguem Pareto, né? A eficiência, a eficiência de Pareto, a potencial melhora de Pareto. Quando as pessoas estão dispostas a serem compensadas, né? Aquela ideia, né? O benefício tem que superar o custo, a ponto de eu ser compensado. Então, o que os trabalhadores estão fazendo é pedindo uma compensação. Eu faço isso se for compensado em X. Então esse método ele tem a eficiência embutida nele. Então, por isso que ele é mais recomendado pelos economistas, o WTP. Né? Muito bem, vamos seguir aqui. Pois é, colocado isso, vou dar um exemplo da Vale, aquela tragédia de Brumadinho, aquela da barragem de Brumadinho. A Vale fazia cálculos de custo-benefício. Então, um desses cálculos a gente chama de análise de risco. Essa análise de risco é uma das modalidades, né, que estão lá naquele decreto que a gente viu, o 10.411 de 2020, aquele decreto que coloca os vários tipos de análise de impacto regulatório. Então, a análise de risco, né, é um tipo de análise de custo-benefício. Então, a Vale fazia esse tipo de análise para calcular risco e calcular valor de vida, né? Então, antes da tragédia de Brumadinho acontecer, a Vale já trabalhava com valores, já sabia, já se preparava para, caso ocorresse uma tragédia, o quanto ela precisaria indenizar as famílias. Então, a fórmula usada pela Vale era essa daqui que está na tela, R igual a P versus consequências, né? R é o risco monetizado, P a probabilidade de ruptura da barragem, e as consequências é o dano em si, né? O valor das consequências, né? Indenizações, as perdas materiais, perda de produção para a empresa, multas, perda de imagem da empresa, né? O quanto ela vai perder na bolsa de valores, etc. E tal. Tudo isso é projetado. Então, ou seja, o risco monetizado é a probabilidade daquela ruptura acontecer, a ruptura da barragem acontecer, multiplicado pelo dano, né? Então, você consegue monetizar o risco. E no pior cenário estimado pela Vale, eles previam a perda de 214 vidas. E o valor da vida humana com que eles trabalhavam, no relatório que eles tinham, era 2,6 milhões por vida. Né? Eles trabalhavam com o valor da vida humana de 2,6 milhões de dólares. Vejam só que interessante isso aqui. Nos cenários que eles trabalhavam, o pior cenário era perda de 214 vidas, o que dava um custo com a perda dessas vidas de 1,8 bilhão de reais. Está aqui. Isso antes da barragem romper. Nunca a tragédia foi pior do que isso, né? Morreram quase 260 pessoas. E o interessante nesse tipo de análise é que eles estavam usando o método
do patrimônio da pessoa, renda projetada, etc. Aquele primeiro método lá que a gente viu, Human Capital Approach, né? Interessante que a Vale tinha tabelas para as classes econômicas, classe A, classe B, classe C, classe D. Então, para cada classe dessa, projetava uma renda, projetava o valor dos eletrodomésticos, o carro, né? Uma pessoa que tem uma pessoa da classe A tem um carro, deve ter um carro, projetava um valor mais alto para o carro. O fogão que ela usa deve ser mais caro, etc. Né? Então, botei aqui, por exemplo, o veículo de classe A seria em torno de 67 mil reais. É o valor que eles usavam, médio, para calcular. Enquanto um veículo atingido pela classe D e E seria de 12 mil reais. Então tinha cama, sofá, fogão, TV, ventilador, tudo era detalhado e calculado com análise de risco. Então temos a tabelinha, se vocês verem, só por curiosidade. Vejam aqui, ó. Classe A, classe B, classe C, classe D. O ar-condicionado, como o preço varia, né? R$ 1.500 o ar-condicionado da classe A, R$ 800 da classe B. Ó, cama de casal, R$ 900, classe A, R$ 500, classe B, 300, classe C. Tudo isso aqui é aquele primeiro método do que a gente falou lá atrás, né? Renda projetada, patrimônio projetado, né? Tinha uma cidade embaixo da barragem, né? A lama cobriu uma cidade. Então, eles trabalham com esses valores aqui para ser referenciais para eventuais indenizações. Ou seja, a própria empresa se antecipou. Então, grandes empresas fazem isso, né? Essas análises de custo-benefício, coisa que os governos têm que fazer. E o judiciário, em casos de judicialização de demandas, tem que pedir, né? Temos um decreto que temos uma lei, a Lei de Liberdade Econômica, e um decreto que é regulamento dizendo: governos, vocês têm que fazer análise de impacto, né? Isso que a Vale está fazendo aqui. Os Estados Unidos, eles trabalham com VSL médio de entre 9 e 11 milhões de dólares. É o VSL médio lá que as agências governamentais trabalham com essa base. Varia entre 9 e 11 milhões de dólares o VSL nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos um estudo do Pereira Almeida de Oliveira, que coloquei aqui na tela, usando o método do WTP, né? Quando falamos de VSL, a gente está falando desse método, aquele segundo método que temos lá, disposição para pagar ou aceitar como compensação. Pereira Almeida de Oliveira usaram também a metodologia lá do Viscose, analisando o mercado de trabalho, as compensações salariais, né? Quantos trabalhadores são dispostos a receber como compensação para assumirem determinado risco de morte. Então, nesse trabalho muito interessante do Pereira Almeida de Oliveira, é o único que eu conheço no Brasil, eles propõem um valor estatístico de uma vida para o Brasil. Então, para os homens, eles encontraram um VSL que varia entre 4,4 milhões e 5,1 milhões. E para as mulheres, oscila entre 2,3 milhões e 3,4 milhões. Por que a diferença entre homens e mulheres? Em média, os salários das mulheres no Brasil, infelizmente, é menor do que os homens, né? Cerca de 15% em média, salvo engano. O salário das mulheres é mais baixo e as mulheres, elas estão menos dispostas a assumir funções de risco que os homens. Os homens estão basicamente 2 vezes mais expostos a riscos fatais no trabalho do que as mulheres, né? Então, esses autores aqui, analisando o Registro Anual de Informações Sociais, o RAIS, eles viram lá o quanto esses trabalhadores negociam esses prêmios salariais e encontraram esse valor da vida. Se formos usar um valor único, uma média, a preço aí de 2020, basicamente o valor médio é 3,9 milhões de reais. Então, se a gente perguntar qual é o VSL no Brasil hoje, enquanto nos Estados Unidos está 9 a 11 milhões de dólares, no Brasil está 3,9 milhões de reais, muito mais baixo, né? Isso é normal, o VSL ele é sensível à renda. Então, países mais ricos terão VSLs maiores, países mais pobres VSLs mais baixos, né?
Obviamente, quem tem mais dinheiro está disposto a pagar mais com a redução de risco de morte. Quem tem menos dinheiro está disposto a pagar menos, né? Então, é por isso que nós temos essas diferenças de VSL entre os países. Ou seja, temos aqui, então, um trabalho que calcula o valor da vida para o Brasil, que pode ser usado como referência pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo para fazer leis, né, e pelo Poder Judiciário. Demandas que chegam ao Judiciário. Né? Essa aqui é uma curiosidade. Encontramos na literatura vários valores da vida, né? Esse aqui já é um método de pesquisa. Temos um método que você analisa diretamente o quanto as pessoas estão negociando, né? Esse do mercado de trabalho é o método de preferências reveladas, que as pessoas realmente revelam suas preferências ali negociando o caso concreto. Elas têm consciência do risco, estão ali on the job experience, estão ali, sabem o risco que correm, e estão negociando ali compensação salarial. Então, é preferência revelada. Tem essas aqui, pesquisas são feitas, alguns países preferem fazer pesquisas, como Inglaterra, por exemplo, prefere fazer pesquisas. Fica algo mais abstrato, que a gente chama de método de preferências informadas, não reveladas, mas informadas. A pessoa vai informar aquilo. Fica abstrato, né? Essas informações não são consideradas muito precisas, né? Pode ter aí alguns vieses. Enfim, a sua curiosidade aqui, por exemplo, esse primeiro número que está aí nessa tabela 38, foi perguntado para algumas pessoas sobre quanto elas estariam dispostas a pagar por uma unidade de cuidado coronário no hospital ali da vizinhança, que poderia reduzir o risco de morte, né? Um ataque de coração, etc. Uma unidade a mais aí de cuidado coronário, né? Para reduzir o cuidado de risco coronário, né? Então, o valor que as pessoas informavam, eles conseguiram mensurar, estimar o valor da vida em $38 mil por cada vida salva. $38 mil. Baixinho, né? Esse segundo número aí foi sobre queda de avião. Acho que é algo que mais impressiona as pessoas. Né? As pessoas tendem a superestimar esse tipo de risco, apesar de ser baixo. Então, quando as pessoas estariam dispostas a pagar para reduzir o risco de morte com a queda de um avião, e encontraram aí, nessa pesquisa, $8,4 milhões. Já está bem próximo do VSL com que o governo trabalha, o americano trabalha naquele 29 e 11. Esse outro número aí, abaixo, é sobre quantas pessoas estariam dispostas a pagar por uma redução da mortalidade por câncer. Então, encontraram aí $1,2 milhões por vida salva. Ou seja, os valores, né? Essas pesquisas, os valores, eles variam bem. Só aí uma curiosidade para vocês. Isso aqui é um gráfico sobre como o VSL é sensível à idade. Né? Isso aqui é um trabalho do Viscusi. Se vocês olharem aqui, ele vai crescendo com a idade, o VSL, que as pessoas atribuem como valor às suas vidas. Chega ao ápice aqui na década de 40, que as pessoas estão com seus 40, e depois cai. Né? Pessoas mais idosas, por terem uma expectativa de vida futura menor, mais baixa, elas tendem a estimar menos a disposição a pagar por riscos de morte. A disposição delas é menor, já que elas têm uma expectativa de vida futura menor, né? Então se constatou que elas valoram menos, né, a vida nesse sentido. Então é por isso que cai essa curvinha aqui. Mas é bom citar um artigo daqueles mesmos autores que eu coloquei aqui atrás, o Pereira Almeida Oliveira. Eles têm um artigo que eles encontram uma outra curva para o Brasil. Né? Isso aqui é uma curva para os Estados Unidos,
mas para o Brasil a curva ela é diferente e ela sobe com a idade, né? Essa é uma característica cultural brasileira. Os nossos idosos, eles valoram mais a vida do que os idosos americanos. Curioso isso, né? Muito interessante isso. Bom, isso aqui é um caso bem conhecido, Ford Pinto, na década de 70 nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram desse caso. Na década de 70 foi lançado esse modelo, né, esse Ford Pinto. Um adolescente estava dirigindo esse Ford Pinto numa estrada e o carro parou no meio da estrada, ficou parado. Teve um problema ali, mecânico, o carro parou, aí veio outro carro por trás e bateu na traseira. Explodiu. Teve fogo, e o motorista do carro de trás morreu queimado, né? O adolescente do carro da frente, do Ford Pinto, sofreu algumas lesões, mas não morreu. E ele processou, então, a Ford, a empresa Ford. Foi uma comoção pública esse caso na época, né? E acabou que no final o adolescente recebeu uma indenização compensatória no valor de 2 milhões, salvo engano, e punitiva em 3,5 milhões, algo assim. Mas o que é interessante é que a Ford, assim como a Vale tinha feito uma análise de custo-benefício, se antecipando a tragédias, quanto que ela teria que pagar de indenizações a famílias no evento de uma tragédia, né, se ocorresse uma tragédia, a Ford também, né, empresas grandes, sérias, elas fazem essas análises de custo-benefício, análises de risco, já se antecipando, né? O que foi argumentado no processo é que o carro tinha um defeito de desenho. O combustível ali estava na traseira do carro, não deveria estar ali. O tanque de combustível estava na traseira, no impacto explodiu e gerou fogo. Era um defeito de desenho. Agora, os engenheiros da Ford estavam cientes disso e tinham feito uma análise de custo-benefício tendo em vista esse problema. Valeria a pena consertar os carros que saíram daquele jeito? Então, usando aí uma amostra grande de carros, aqui está um resumo dessa análise que eles fizeram, usando aquele método da renda projetada, que eles usaram como baliza o que os tribunais vinham decidindo como indenizações, vinham quantificando os valores que os tribunais aplicavam efetivamente em processos semelhantes. Então, usaram o Human Capital Approach, aquela primeira metodologia de renda projetada. Então, com base no que os tribunais vinham decidindo, eles fizeram essa análise de custo-benefício aqui. Vejam aqui, então eles projetaram 180 mortes por queimaduras, que daria um valor unitário de $200 mil por vida dessa. Eu trabalhava na época, $200 mil, que era o que os tribunais estavam aplicando. Como eu falei para vocês, essa Human Capital Approach, o valor da vida tem de ser menor do que o valor do VSL pela segunda metodologia. Então cada vida dessa daqui foi mensurada em $200 mil. Lesões graves por queimaduras, estimaram em 180, $67 mil para cada uma. O tratamento médico aí, cada lesão dessa. E dos 2.100 veículos queimados, né, o custo unitário, $700. Então, fizeram um agregado aqui e chegaram aqui ao valor de 49,6 milhões, o que é a referência que eles pagariam em indenizações, no caso desses sinistros aí, nessas tragédias, no mau funcionamento aí desse tanque de combustível, desse desenho
mal feito, carro, né? Então eles calcularam, ó, a gente pagaria indenização, considerando o que os tribunais estão decidindo em torno disso aqui. E se a gente consertasse? Esse Panel Bay aqui seriam 11 milhões de carros ao custo de $11 para cada um, para arrumar esse defeito, e 1,5 milhão de caminhões leves ao custo unitário de $11. Calcularam, olha aqui a conta, 137,5 milhões. Análise de custo-benefício, comparem o primeiro valor com o segundo valor. Qual é a conclusão lógica da empresa? Não vale a pena consertar. Sai mais barato para a gente indenizar. Né? Uma análise de custo-benefício. E assim foi feito. Então, nesse caso que eu contei para vocês, foi um desses casos que eles tiveram que indenizar. Mas a empresa que vocês veem aqui, ela fez uma análise de custo-benefício. Aí vocês podem perguntar, poxa, parece tão pouco, né? $11, custo unitário de $11 para consertar, as pessoas poderiam pagar por isso, né? Agora vivemos numa sociedade de riscos. Imaginem quantos defeitos cada automóvel que compramos no mercado não deve ter. Isso aqui é um deles. Existem centenas de outros que estão ali, que demandariam ajuste, e outras unidades de dólar o real para serem ajustados. Se formos somar tudo que precisa ser feito para produzirmos os produtos mais seguros possíveis, certamente os carros mais seguros possíveis pagaríamos muito mais caro por cada carro. Né? Então, os preços iriam subir significativamente. Né? Então, no agregado, por cada unidade, a gente olha assim, parece pouco, né? $11, mas no agregado, se for olhar todas as medidas de segurança que precisam ser olhadas, todos os riscos que precisam ser reduzidos, o valor seria imenso. Cada carro ia sair, imagina o valor de cada carro. Então, o custo para a sociedade seria muito pior. A sociedade quer ter carro. A sociedade quer ter carro. Você que está me ouvindo, você quer o seu carro, quer aquele conforto, chegar mais rápido no destino, no trabalho, né? Levar a família para viajar no final de semana. É uma tecnologia, é um progresso, é fruto da industrialização, do progresso econômico, e nós gozamos disso e queremos ter. Se formos impor esse custo aqui para produzir os carros mais seguros possível, ninguém teria carro, as empresas não iam produzir os carros. Né? Então, é uma análise de custo-benefício. A sociedade perderia, né, se isso fosse exigido das empresas. Então, a grande pergunta aqui, uma provocação é: indenização punitiva a essa empresa caberia, já que ela foi racional, tomou uma decisão racional, que passou num teste de custo-benefício, com base nesses números que estamos vendo aqui na tela? Ela mereceria uma indenização punitiva? Fica a provocação. Se usarmos o teorema de Coase, não. Ela simplesmente está seguindo uma lógica de enriquecimento. Né? Como eu falei para vocês, se isso fosse exigido das empresas, nós empobreceríamos. Né? Empobreceríamos como sociedade. Bom, já são 8 horas. Nossa, como voa, né? O tempo voa. Pessoal, eu vou parar por aqui, respeitando o nosso tempo. E na próxima aula eu já vou começar tratando disso, aplicando um caso concreto bem atual, Covid-19 lockdown, aplicando uma análise de custo-benefício a uma medida de lockdown aplicada no Rio Grande do Sul, se ela passa ou não no teste de custo-benefício usando o VSL. Né? Então, vimos então a importância desse tipo de análise, a importância de monetizarmos a vida para poder contrabalançar custo e benefício. Isso é importante para quê? Para ver se há saldo líquido positivo. Porque se há saldo líquido positivo, nós temos uma decisão que é eficiente, no sentido de que ela maximiza a riqueza da sociedade. As gerações futuras agradecem. Né?
Essa é a grande provocação aí desse tipo de temática. Vamos parar por aqui? Interromper o compartilhamento. Espero que tenha sido útil. Então, eu vou trazer vários exemplos práticos na próxima aula, no dia 13 de maio, nesse mesmo horário, 19, dia 13 de maio. Eu vou trazer vários exemplos práticos atuais, Covid, lockdown, usando essa análise de custo-benefício. Será que nossos governadores estão aplicando bem a análise de custo-benefício? Será que eles estão usando análise de impacto regulatório? Será que os juízes estão solicitando? É isso que nós vimos aqui, esse tipo de cálculo que uma empresa como a Vale faz, esse tipo de cálculo como a Ford faz. Será que nossos governos estão fazendo? Né? Então fica aí a provocação para vocês, pensem sobre isso. E nós falamos mais na próxima aula. Obrigado a todos aqui, temos uma mensagem assim. Boa noite, obrigado pelas apresentações, very good, obrigado, muito boa explanação, obrigado pessoal pelo feedback. Espero que vocês estejam se sentindo provocados por esse tema, eu gosto bastante. Pensem, reflitam sobre ele, sobre esse pragmatismo e comparem esses exemplos que eu dei com o que vocês estão vendo hoje na sociedade, como as decisões são tomadas, executivo, judiciário, legislativo. Faça a comparação e reflitam sobre isso. Dia 13, então, voltamos. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Até o dia 13.